Olá pessoal, estou iniciando esse meu canal do YouTube aqui hoje com a perspectiva de que a gente vai alcançar muitas pessoas ainda, muitas mentes, muita gente procurando melhorar sua saúde. Então a ideia nesse canal é divulgar o meu propósito, a ideia que eu acredito e o que eu venho fazendo ao longo de um período de 25 anos. Então, o meu propósito é melhorar a qualidade, a expectativa de vida das pessoas, fazer com que a gente acredite que pode melhorar sem muito recurso. Com coisas que a gente tem no dia a dia, a gente consegue melhorar muito a nossa saúde. É só ter uma boa orientação e saber ter foco para conseguir conquistar a saúde e não deixar com que a gente acredite naquela história de que um dia, se a doença aparecer, eu vou usar o remédio para tratá-la. Não espere, pessoal. Às vezes pode ser muito tarde. A gente tem que começar desde hoje a ter esse cuidado físico e psicológico para chegar lá na frente e melhorar muito a qualidade e expectativa de vida. Então, essa é a principal mensagem que eu quero passar no meu canal. Eu quero deixar para que vocês entendam como alcançar uma saúde sem muito recurso. Como alcançar uma saúde que você se beneficie lá na frente sem ter que ficar com uma lista de remédio para ir na farmácia comprar. Como você chega lá na frente contando histórias boas e não lamentando doenças para os seus netos, para os seus filhos. É isso que eu quero deixar aqui a partir de hoje, em todas as aulas que eu for dar, todos os vídeos que eu fizer, exatamente esse é o propósito. Então, quem quiser seguir, levantar essa bandeira junto comigo, vamos lá, porque está começando esse processo que eu já iniciei há um tempo, mas aqui nesse meu canal começa a partir de agora. Então, eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei nesse propósito. Primeiro, ao longo ali de 25 anos estudando medicina, eu cresci pensando que sempre a gente tivesse que alcançar a saúde com remédio. Então, as pessoas que vinham procurar a gente sempre acreditavam nisso, que elas teriam que adoecer para procurar o médico. Essa filosofia, essa crença que a gente tem, ela foi perpetuada. E até hoje a gente vê pessoas que não têm muito recurso acreditando que precisam dar o máximo de si o dia todo para trabalhar, para esperar a doença chegar, para um dia resolver com remédio. E isso é o que a gente quer tirar. Então, ao longo desse período, eu percebi muito isso. Eu estudei em escolas de Universidade Federal, duas escolas de Universidade Federal no meu currículo. Nesse período todo, eu assisti muito paciente da rede pública. Então, eu conheço bem a história de quem precisa do básico. Eu não sou médico que só atendeu paciente particular. Não, eu conheço quem é o paciente que precisa e eu sei da realidade do povo brasileiro. Eu sei quem realmente precisa e o que precisa, porque eu convivi com isso a minha vida toda. Depois desse período, eu entrei nas Forças Armadas, fui trabalhar também na Amazônia, também vi de perto como que era o atendimento humanitário, o atendimento básico, e ali eu percebi que muitas pessoas também precisavam de muito mais do que só um remédio. As pessoas precisavam de muito mais atenção básica, e eu também percebia que ali uma mudança repentina, uma mudança estratégica poderia fazer com que essas pessoas, com aqueles recursos naturais, conseguissem também ter uma melhoria de saúde. Depois eu entrei no meu consultório, eu iniciei um consultório, um movimento de consultório, fiz cardiologia na Universidade Federal de São Paulo, e nesse período de consultório com cardiologia, eu também vivenciei muita coisa do tipo, doutor, eu adoeci. Ou seja, ele não fez nada para se proteger, ele simplesmente trouxe para mim já a história da doença. E ele já vem com um quadro, já às vezes, de uma doença de moderada para grave para tratar, porque simplesmente ele não esperou ou não tentou uma
alguma coisa inicial para que houvesse uma mudança repentina, uma mudança estratégica desse momento ali antes de começar a doença. Então, essa motivação que a gente entende que o paciente tem que ter para buscar a saúde é que eu quero trazer aqui também, que eu percebi nesse período. Depois do consultório, eu consegui levar isso para a área de clínica e abri uma clínica e também trabalhei com a mesma experiência cardiológica. Só que aí eu comecei a entender que existiam outras estratégias, estratégias que as pessoas não percebiam, mas que a gente também poderia usá-las para convencer e para ajudar os pacientes a terem o melhor resultado, já que ninguém tinha condições de ficar se cuidando, as pessoas não pensavam em ter ali a preocupação da prevenção. Então eu conheci a medicina ortomolecular, eu conheci a medicina de longevidade, eu conheci a nutrigenética, eu conheci a nutrigenômica e foram coisas que eu fui estudando no caminho. E eu fui aplicando a esses pacientes e vi que o resultado era muito bom. E que não só a gente tratava aquela doença, como a gente também poderia até mesmo tirar remédios, que ainda assim o paciente estava sendo beneficiado. E depois disso, a gente percebeu também que utilizando essas metodologias em pacientes antes de iniciar o tratamento medicamentoso ou mesmo antes de adoecer, eles já tinham índices laboratoriais muito melhores de colesterol, triglicéridos, glicemia, tireoide e outras coisas. A gente percebia que com metodologias simples, a gente conseguia um paciente que teria uma melhora de resultado físico e psicológico. Então a gente conseguiu perceber que essa metodologia era importante além da medicina. Então, isso ajudou muito a medicina, ao meu ver, a entender que deveria existir uma mudança. Então, a partir desse momento que eu apliquei isso e vi que deu certo, os meus pacientes se beneficiando, eu resolvi, então, levar isso para mais pessoas e criar, no nível de instituto, uma maneira de passar esse legado, de deixar isso para médicos que estejam iniciando, de deixar isso para outros da área de saúde, como os terapeutas, de deixar isso para enfermeiros que queiram também. Qual é a habilidade inicial? Gostar da vida, querer que as pessoas tenham saúde. Esse é o principal ponto para que a pessoa entre nessa jornada de mudança que a gente também está movimentando, além de outros colegas médicos que vêm fazendo esse movimento de mudança pela qualidade e expectativa de vida, e não pela espera de uma doença que vai levar fatalmente ao remédio e à morte. Então é isso que a gente vem buscar. E qual é o interesse maior de criar, então, um método? É de levar para o paciente uma crença de que ele pode melhorar sem esperar muita coisa do sistema. Que ele possa se ajudar sozinho, que ele entenda a partir do que é o corpo dele, a partir dos exames, a partir da qualidade de vida que ele traz naquele primeiro momento para a gente, o quanto ele pode melhorar sozinho, com habilidades específicas, mostrando para ele na alimentação, mostrando para ele na atividade física, mostrando para ele na mudança de pensamento, mostrando para ele na questão psicológica, onde ele pode se ajudar e se beneficiar, mostrando para ele que o relacionamento entre a gente da área de saúde e ele é um elo que se cria e fica para sempre, que a gente está disposto a ajudá-lo da melhor forma possível, para ele não depender de um sistema que precise de dinheiro, mas para ele sim contar com essa mudança junto com a gente pela melhoria da qualidade de vida dele. Então, isso a gente está trazendo para todos. A gente quer espalhar o máximo possível isso para que mais pessoas se beneficiem disso. Qual é o custo disso? O custo disso é quase nada. É só informação, é assessoria,
é a gente poder dar isso para a pessoa, para ela realmente conquistar a saúde dela. E os casos que já têm doença, aí a gente trata. Então a gente vai buscar através de exames, que são exames que a gente pode ter também sem muito ser mirabolante, de uma forma mais palpável, mais para a realidade brasileira, em que a gente consiga, através desses exames, identificar passos moleculares errados que levam esse paciente a ter um sinal, um sintoma e dali a doença. Se a gente descobrir isso e colocar a melhoria a partir dali na prática, a gente tem um excelente resultado, isso eu posso garantir para vocês. Então, tudo que a gente vai ensinar daqui para frente é exatamente voltado para uma melhora do paciente como um todo, contando sempre que ele pode ter, a partir do que ele tem em mãos, o melhor resultado para ele. Não espere do sistema uma mudança. Faça a sua mudança e ela vai acontecer a partir de uma boa assessoria. Então, conte com a gente para fazer essa mudança com você. É importante também, eu queria passar para vocês que esse formato que eu vou passar, ele vai ser um formato parecido com aulas, em alguns momentos, porque a metodologia que eu vou usar é exatamente para ensinar pessoas que queiram também tratar, além de a si mesmas, mas aos outros, e que queiram levar esse conhecimento também para os outros. Então, se esse movimento faz sentido para você, compartilha, se inscreve, vem para o canal junto com a gente, traz essa força, essa energia que você também está buscando para a gente. E a gente vai levar isso mais distante junto com você. A ideia nesse momento é a gente conseguir criar um movimento grande, com força maior ainda, para alcançar um público grande que se beneficie disso e traga para a sua vida melhoria. Vamos acreditar nisso e vamos esperar que haja mudança sequencial. Grande abraço, tudo de bom.